Paz seja com todos. Joana de Ângeles, do livro Plenitude, pelo médium Divaldo Pereira Franco. Cada ser vive com a consciência que estrutura. De acordo com os seus códigos, impressos em profundidade na consciência, recolhe as ressonâncias como experiências reparadoras ou propiciatórias de libertação. Há, em nome do amor, casos de aparentes expiações, seres mutilados, surdos mudos, cegos e paralisados, rancinianos e aidéticos, entre outros, que escolheram essas situações para lecionarem coragem e conforto moral aos enfraquecidos na luta e desolados na redenção. Joana de Ângeles, do livro Espírito e Vida, pelo mesmo médico Divaldo Pereira Franco. Esquecem-se de que os instrutores sublimes orientam e socorrem, mas não realizam as incumbências que não lhes dizem respeito. Mesmo quando fortes vínculos do amor, estreitado em múltiplas reencarnações, os ligam aos requerentes. Sabe que evolução é tarefa individual intransferível e que as divinas leis não registram artigos de protecionismo especial ou de condescendência criminosa a benefício de uns e em detrimento de outros. Não executam os benfeitores espirituais os compromissos dos seus pupilos, por reconhecerem que o espírito ascende na jornada evolutiva, assinalado pelas condecorações próprias, isto é, as cicatrizes e os suores da experiência. Sofrimento, dificuldade, limitação, doenças são expressões de aprendizagem para o uso correto dos recursos mal baratados ontem a escassearem hoje. Os mentores espirituais ajudam, inspiram e socorrem, mas a tarefa a cada um compete executar. Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa estar nesta casa, que é um hospital de almas, que é um lar de esperanças, que é uma escola de amor, para estudarmos por alguns instantes o Evangelho do Cristo, à luz dos ensinos desta personagem sublime, que na época de Jesus tinha o nome de Joana de Cusa, com Francisco de Assis, Clara de Assis. No México, como prêmio Nobel, a maior poetisa das Américas, até hoje a sua esfinge está na nota de 1000 pesos. Juana Inês de la Cruz. E no Brasil, Joana Angélica de Jesus. Para os íntimos, Joana de Ângeles. Não é assim que falamos? Antes, espírito amigo, como aparece no Evangelho, com 2 mensagens, na que vocês ouviram, e noutra que está no capítulo 9, no item 7, chamado Paciência, onde ela narra, como vocês vão ver daqui a pouco, que dor é bênção e Deus a envia somente aos seus eleitos. E vocês vão ver também, assim como tudo evolui, o pensamento dela também, há uma nova compreensão do amor, não há mais necessidade da dor. Como ela narra hoje que paciência é a ciência da paz, ou a doação de tranquilidade interior, então nós vamos ver também que bênção significa oportunidades de trabalho no bem. E não precisa ser pela dor, como nós vamos ver. Então nós vamos gastar mais ou menos 3 a 4 horas, porque aqui nós estamos trazendo luzes para a nossa consciência, e principalmente quando compreendemos com essa mentora divina o mais profundo ensinamento acerca do Evangelho de Jesus que eu conheço. Não conheço, com todo respeito aos demais autores, a dupla que mais falou do Evangelho no último século, Chico e Emmanuel,
Emmanuel chega à conclusão que o Evangelho está em nossa consciência, em nosso coração. E ela narra o que é o Evangelho, na obra Espírito e Vida. Eu não vou mais dizer Joana de Ângeles, só vou dizer o nome da obra e nem o médio, porque vai ser sempre Joana e o médio. Só vou, conforme for mudando a obra, só mudo a obra. Então veja, o Evangelho é repositório de força, vitalidade, vida. Então se vocês quiserem vida, vocês escolhem nos reinos e trazem a vida para dentro de vocês já constituída, através da alimentação, pelo ar, pela luz, pela água, ou pelos vegetais, pela proteína animal. O Evangelho está em tudo. É essa força que é a lei que normatiza, essa vitalidade que, segundo ela, é o princípio inteligente do universo, a matéria-prima do cosmos, o espírito na origem, que é uma fração do psiquismo divino, do próprio Evangelho, que vai transformar-se em amor e gestar a vida em todas as suas expressões. Então, todas as vezes que lembrarem do Evangelho, lembram que ele está em nossa consciência e em tudo, como lei que organiza e mantém a vida, uma força que gera e nutre, e a própria vida já constituída. O que nós chamamos, quando falamos de Jesus, que ele é o Evangelho personificado. E com Emmanuel, nós somos evangelhos inacabados. Estamos escrevendo a lei em nossa consciência a cada passo. Obra, autodescobrimento, uma busca interior. A fatalidade da lei divina é a perfeição do Espírito. Alcançá-la é a proposta da vida. Como conseguir é a opção de cada qual. Então, a fatalidade da lei divina é a perfeição do Espírito. Ninguém vai escapar disso. Fatalidade, ninguém pode se eximir de ser cada dia mais e melhor. Agora, alcançar essa perfeição, a vida vai nos ofertar todos os meios. Pela filosofia que nos ilumina, pela ciência que nos esclarece e pelo código de ética e moral que determina o nosso comportamento. A bússola para que não erremos o caminho. Agora, como conseguir é a opção de cada qual, pelo amor ou pela dor. Como não existe mais necessidade da dor, eu creio que seja melhor aceitarmos o convite pelo amor, porque até agora eu já ouvi incontáveis convites pelo amor, mas algumas vezes que eu não ouvi esses convites, a dor chegou e ela não convida, ela exige que mudemos o comportamento ou ela tira o nosso corpo. O mínimo que vai acontecer, ou nós mudemos, e vocês viram que não dá para transferir para os benfeitores, por mais que estejam há milênios conosco, eles não vão executar o que nos cabe. E ela narra na obra Desperte e Seja Feliz que temos em nós uma farmacopeia com recursos inesgotáveis e temos dentro de nós um médico interno à nossa disposição, só esperando a nossa decisão, caso estejamos enfermos do físico, das emoções, do psíquico, do moral ou até do espiritual. Porque o Evangelho, segundo ela, cura todas as doenças, assim como Mateus, no capítulo 9, no versículo 35 também. Só é feliz quem é livre, e só é livre quem assume responsabilidade. Ser livre é termos a consciência que temos a máxima autoridade no nosso universo, não no universo do outro que normalmente queremos mudar. E todas as vezes que intentamos mudar o outro, trazemos o universo do outro para dentro de nós. Então, ser responsável é saber que não somos tão pequenos como pensávamos que fôssemos, mas não somos tão formidáveis como às vezes pensamos que somos. Neste convite amoroso, ela define na obra Autodescobrimento uma busca interior. Adquirir consciência no seu sentido profundo é despertar para o equacionamento das próprias incógnitas, dos próprios problemas.
com o consequente compreender das responsabilidades que a si mesmo diz respeito. Sou eu o responsável por elaborar os mais de 95 mil pensamentos que ela narra, que elaboramos a cada 24 horas na obra Atitudes Renovadas. Sou eu também que, a depender da minha lamentação, das minhas queixas, somado a outros, conforme está na obra Liberta-te do Mal, que vou, juntamente com os demais, interferir nas placas tectônicas e provocar os tsunamis, os furacões que assolam de vez em quando as populações das regiões que eles ocorrem. Somos nós que fazemos tudo isso, o nosso pensamento, porque quando pensamos, criamos ou interagimos com os elementais. A minha mãe, Maria Divina de Camargos, a quem agradeço por ter me concebido a vida. Ela, com a oração, ela acalmava as tempestades. A chuva às vezes vinha um pouco mais nervosinha, vamos dizer assim com palavras carinhosas. Ela orava e a chuva se acalmava. Quando não tínhamos o medicamento, ela orava. Quando alguém estava com hemorragia, o sangue estancava. E são esses seres que nós chamamos de elementais, responsáveis pelas ações da natureza, que compõem, segundo Joana, porque veja, converse com as imperfeições morais, terna e amorosamente, diz a autora na obra Autodescobrimento, uma busca interior. Sabendo ela que imperfeições morais são seres vivos e educáveis. Converse com os órgãos com perturbações enfermiças, para que eles voltem à normalidade. Mergulhe no intrincado meandro dos conjuntos celulares e envolva-os em vibrações de amor. Converse com as forças mantenedoras do corpo físico e do perispírito, ou do corpo perispiritual. Essas forças nós chamamos de elementais. Eu poderia citar centenas de autores para fazer coro com ela ou para corroborar com a sua tese, mas vou citar apenas dois. Camille Flammarion, afirmando na obra Narrações do Infinito, que o nosso corpo é constituído por almas elementais, inteirinho. Quem governa os nossos átomos, moléculas, células, órgãos, tecidos, sistemas, o corpo como um todo, são elementais. Para Allan Kardec, com o nome de instintos ou de protetores invisíveis, conforme a Gênese, no capítulo 3. São esses seres que nos ajudam a governar o nosso corpo, que não pertencem nem ao corpo, nem ao espírito. São protetores invisíveis, que podem entrar e sair do nosso corpo sem que percebamos. Ainda na mesma obra, o ser consciente é um indivíduo livre e realizador do bem operante, que tem por meta a própria plenitude através da planificação da humanidade. Vocês vão ver com ela também que nós fazemos parte da humanidade, do todo. E a menor atitude de um de nós pode agravar a situação ou melhorar onde quer que estivermos. Vida, desafios e soluções. Despertar para a realidade nova da vida é como experimentar um parto interior, profundo, libertador, dorido e feliz. Como nós tememos a dor por não saber que a dor é uma ilusão da nossa criação psíquica, emocional ou até mental, na realidade ela não vem para apavorar-nos, ela vem para ajudar-nos a desmanchar o que construímos indevidamente. E quando sabemos disso, nós ajudamos ela a fazer o serviço. Veja, o nosso corpo, pelo pensamento em desalinho, transforma os vírus, que são elementos que sustentam o nosso corpo, em harmonia, as bactérias, os vermes, os micróbios, em agentes agressivos, ou seja, eles reagem contra os maus tratos. E o nosso sistema de defesa, uma equipe semelhante ao exército,
no nosso sistema imunológico, vai para o combate. Não se importam se vão morrer. Eles querem conhecer o adversário. E coletam as informações desses adversários e trazem para a segunda equipe, que é semelhante à Marinha, que nos seus submarinos nucleares, nos laboratórios, fabricam as bombas, no nosso caso, os antídotos. E a terceira equipe vai encarregar-se de lançar esses antídotos. Se fosse nas Forças Armadas que defendem o Brasil, a aeronáutica. Mas aqui, um terceiro tipo de célula do sistema imunológico. Mas nesse trabalho de reconhecimento, fabricação do antídoto e lançá-lo para apaziguar os ânimos, ocorre o que conhecemos como febre. O trabalho é tão acelerado que o corpo aquece e pode chegar a mais de 40 graus. Se sabemos, tomamos um banho frio ou até colocamos o nosso corpo numa banheira com gelo. Jamais vamos interromper o trabalho do corpo com antitérmicos ou as dores com analgésicos, porque nós vamos estar mascarando a cura. Porque a dor, basta uma respiração amorosamente compassada, mentalizando, conforme nos ensina a autora, naquilo que almejamos, que o corpo se pacifica em segundos, não chega a minutos. Qualquer dor, não importa a dor, porque é um desequilíbrio, uma rebelião das células e dos elementos menores contra os maus tratos ou a situação que está ocorrendo. Se sabemos disso, ao invés de ser dorido, vai ser prazeroso, porque eu não conheço uma mãe que reclama da dor após ter o filho. Às vezes até antes a dor pode apavorar, mas quando o filho é colocado ao encontro do seu peito, que ela o abraça, desaparece toda a dor. E a minha mãe concebeu 15 filhos de parto normal, quase todos sozinho. E eu fui um desses que ela concebeu sozinha. Quando a minha prima, com a sua mãe, com a minha tia, chegou lá, ela já estava lavando 12 cobertas de lã e fazendo comida para 12 peões, mais o meu pai. E ela falou: mas fulana, você não está para ganhar um bebê? Eu já ganhei, pode ir lá dar banho nele. Hoje as mulheres têm essa força para começo corre do parto normal, não é isso? Nós preparamos uma jovem senhora que concebeu um filhinho com 5 quilos, 150 gramas, parto normal, sem dor. A natureza não erra, ela não falha. Camille Flammarion narra, assim como Joana também, que nós podemos não só construir um corpo novo em alguns dias, mas podemos construir órgãos novos ou reorganizá-los. Então, ampliar a capacidade do corpo e, ao mesmo tempo, aumentar a produtividade das células, reorganizá-las, harmonizá-las, todos nós temos esse potencial, segundo Joana de Ângelis. E podemos abrir espaço na estrutura óssea para o túnel através do qual o bebê vai nascer, se quisermos. Mas se fizermos corpo mole, vamos para a cesárea. E vocês imaginam a cesárea quando alguém vai lá na borboleta e libera a borboleta do casulo. No caso da borboleta, ela morre. No caso do bebê, ele perde incontáveis benefícios, e a mãe também, quando o parto é por cesariana. Mas cada um faça o que a consciência determinar. Não acredite em mim em especial, ou de preferência. Ilumina-te a obra. O ser humano é possuidor de inesgotável cabedal de energias e de vitalidade. Inesgotável cabedal de energias e de vitalidade. Sucede que, fascinado pelo exterior, pelas facilidades, pelas ilusões, não se anima a autopenetrar-se, a encontrar as respostas claras para as próprias necessidades. Temos tudo em nós, porque do contrário Leon Denis não colocaria em sua obra: aprendei a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em vós,
o livro das metamorfoses do ser, que vos dirá o que já foi e o que será. E no Evangelho segundo o Espiritismo não encontraríamos lições como esta: se o homem soubesse a força que tem e colocasse a sua vontade a serviço dessa força, seria capaz de realizar o que até agora conhecemos como prodígios, como milagres, que não passam esses milagres ou prodígios de um desenvolvimento das capacidades, das aptidões humanas. Todos nós podemos. O próprio Cristo deixou isso claro: o reino de Deus está dentro de vós, sois deuses. Vida, desafios e soluções. O despertar é inadiável, porque liberta e concede autoridade para o discernimento. Conhecimento é uma coisa, discernimento é outra, atitude é outra muito diferente. Como ela narra, não tem como transferir a oração para quem quer que seja. E o que nós fazemos com a oração? Terceirizamos. Ore por mim. E ela narra que quando alguém ora, ele recebe os benefícios. Nós recebemos estímulos. Porque se nenhum benfeitor que está conosco há milênio vai fazer o que nos cabe fazer, não será a oração de alguém que vai resolver o problema do outro. Ele envia estímulos para o universo do outro. Joana, orar é iluminar-se de dentro para fora. É o mais potente mecanismo de planificação. Se eu transferir para o outro, ele vai planificar-se, ele vai se iluminar-se, e eu vou ficar apenas com os estímulos. Momentos de consciência. Tudo podes, se quiseres. Tudo lograrás, se te dispuseres. Dá para sair da palavra tudo? Vou dar só uma receitinha então dentro do tudo e aproveito para falar a palavra jamais. Consegue uma opção para que eu possa sair da palavra jamais? Porque se é tudo, é tudo. Algo físico, psíquico, emocional, moral, espiritual. Tudo. Na obra Em Busca da Verdade, a autora narra: jamais os chamados obsessores penetrarão num ambiente ou entrarão num ambiente onde haja lucidez, harmonia e o cultivo de valores morais. E nós queremos nos livrar dos obsessores, não é isso? Será que tem jeito sem a nossa mudança? Porque se alguém afasta um e a gente não muda, a gente atrai outro. Isso é um fato. E não atrai só um, não. Na Bíblia, no Velho Testamento, está muito claro que quando alguém tira um e eu não mudo, não organizo a minha casa mental, ele vai e busca mais 7 e vem. Não será 1, será 8. Está aí o convite. O mergulho dentro de si mesmo. Há um sol brilhando dentro de nós. Está lá na obra Vida Feliz, esperando só a nossa decisão de ir ao encontro desse sol interior, a nossa própria consciência. Ela narra que essa consciência tem quase a idade do universo. Então imagina quantas informações tem a nossa consciência. E ela não estava falando do Big Bang, ela estava falando da criação. Big Bang é a criação de um universo. Dentro de uma dimensão cósmica, os universos são infinitos. E as dimensões são infinitas também em Deus. E esse conhece-te a ti mesmo é a proposta essencial desta mentora. Já escreveu bem mais de 30 obras só falando de uma questão do Livro dos Espíritos. A 919, o conhece-te a ti mesmo. Então vamos fazer uma reflexão. A obra agora é Vitória sobre a Depressão. Quando ocorre o despertar da consciência, sabe-se como proceder, como fruto da análise das circunstâncias e dos benefícios ou prejuízos que as decisões podem proporcionar. Então, quando eu compreendo do que o meu corpo é constituído, sou eu que escolho a alimentação adequada para ele. Não o que acontece em mais de 90% dos casos, que é o corpo que determina o que a pessoa vai comer. Ou não é isso? Dentre vocês, quem ordena quanto, como, onde irá comer? Se eu vou extrair do ar, da luz, da água, do reino mineral no geral, do vegetal, do animal,
Ou até, vocês comem carne humana? Tem certeza? Não abraçam ninguém? Porque abraçou está trazendo energia humana para dentro de si. Tem umas pessoas que, por faltar condições morais, deixam de comer a carne. Não estou pregando nada a favor nem contra, sem ter condições de manter o corpo. E aí o vizinho come a carne e de vez em quando dá-lhe um abraço, transfere a proteína animal para que ela mantenha o equilíbrio. Um simples átomo faz isso. Quando um átomo perde um elétron, o outro vem, abraça-lhe, compartilha-lhe um elétron, que nós chamamos de valência ou covalência, e ele mantém-se em equilíbrio. Se ele não fizer isso, o outro desintegra. Há pessoas anêmicas comendo muito, e há pessoas anêmicas por não comer o que o corpo necessita. Não é o que entra pela boca. E eu não conheço nenhum caminho até agora para o mineral chegar ao homem sem passar pelo vegetal, sem passar pelo animal. Não conheço nenhum caminho para o vegetal chegar ao anjo sem passar pelo animal, sem passar pelo pré-humano, sem passar pelo corpo humano. Não conheço ainda. Se vocês souberem, me avise, porque eu quero pegar atalhos. Nós vamos aprender um dia trazer o alimento sem matar a forma, porque isso já fazemos em mais de 70%, trazendo o perfume das flores, trazendo a essência de incontáveis elementos da natureza sem matar as formas, e interagindo pela inspiração. Nós já trazemos para dentro do nosso corpo, sem matar as formas, mais de 70%. Creio que Madre Teresa de Calcutá chegou aos 99%, porque ela só tomava uma xícara de água por semana como alimento físico, mais nada. E na colônia Nosso Lar, só pela respiração, pela luz e pela água. Alguns tomam a água, os outros interagem com a água sem tomar. Vida, desafios e soluções. É conquista da consciência desperta o esforço para perseverar nos objetivos elevados, que alçam o ser do parasitismo intelectual e moral, ao campo no qual desabrocham os incontáveis recursos que lhe dormem no mundo íntimo, somente aguardando o despertamento que a sua vontade propõe. E ela narra noutra obra que a vontade está a serviço da consciência profunda. E eu me proponho, a vontade vai na consciência, traz as diretrizes, e quando chega em minha mente, essas diretrizes transformam-se em pensamentos, em ideias, em palavras, em ações. Assim como afirma também o Espírito Miramês, que com Joana de Ângeles formam a falange com Bezerra e outros, de Francisco de Assis. Se sabemos que temos esses recursos, a primeira coisa que deveríamos fazer quando estamos com fome é envolver o nosso corpo numa vibração amorosa, e a fonte de amor em nós é inesgotável, segundo Bezerra de Menezes. Trazer esse amor, porque a alma em si só se nutre de amor, conforme André Luiz. Transformar esse amor em força vital para nutrir o corpo, para reconstruí-lo, ou em hormônios para governá-lo mais adequadamente. Porque o nosso pensamento, a nossa emoção, o nosso sentimento, a nossa intenção transforma-se em bioenergia, a energia que gera, nutre a vida, e em mensageiros que organizam e mantêm a vida. E a isso chamamos Evangelho. Mas eu preciso querer, saber e fazer. Vitória sobre a depressão. Qualquer vitória é lograda mediante esforços inauditos, perseverantes, conscientes, que se transformam em prazer e hábito natural, depois das várias tentativas realizadas. Hoje vai ser, para alguns, muito complicado, ou muito complexo, ou menos fácil, morder num jiló se eu não tenho o paladar educado, porque o sabor depende da educação do paladar, assim afirmou o terapeuta, o químico, o físico, o cientista Allan Kardec.
Então o sabor depende da educação do paladar. E eu posso comer um jiló, normalmente elejo da mesa 1 ou 2 alimentos, no máximo 3, na maioria das vezes, para representar os demais. E naquele que foi eleito, ao mastigar, eu tenho a essência de todos os demais, porque eles estão conectados, nada se desliga. E nós acostumamos com quantidade, e tem um amigo que fala, não é desperdício, Sebastião, é fartura. Falei, boa forma de você sair pela tangente. Fartura para mim é quando eu sei que não vai faltar. Agora, se eu ponho a mesa em excesso, é desperdício. Porque um simples chuchu, 1 hora depois de cozido, ele não tem mais nada útil ao corpo. É quase um crime comê-lo, porque vai trazer uma sobrecarga de trabalho para o corpo e pode adoecer o corpo, inclusive. Vamos supor que a gente estivesse comendo só o chuchu. Ele vai fazer um esforço extremo, porque para fazer a digestão, o corpo gasta 40% da sua energia. E se ele não tem, vamos dar um exemplo. O urso hiberna por 6 até 7 meses, sem comer. A água do chuchu levou mais de 70% dos nutrientes mais nobres, e às vezes jogamos fora. O urso fica 7 meses até sem comer, 6 a 7. Quando ele sai, ele sabe que tem energia para um único ataque. Se ele deixar os olhos comandar, o estômago, etc., e não medir a sua necessidade, ele ataca, e a presa tem mais força do que a força que ele tem para abatê-la, e ele não tem energia para um segundo ataque. E nós esquecemos que já fomos um urso, mas queremos comer o ano inteiro como ele come em 5, às vezes 6 meses, e não comer de vez em quando e administrar o energismo, porque está muito claro no Evangelho, não está? Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem, a lição de Joana, multiplicando 100 ou 1000 vezes a mais. Eu trago uma porção pequeníssima de alimento e almejo fazer algo grandioso. A natureza, a força suprema do cosmos, vai potencializar esse alimento em 100 ou 1000 vezes a mais, a depender do que eu proponho. Quanto mais nobre a intenção, quanto mais extensos os benefícios, mais a potência vai acontecer no alimento. Porque a alegria de viver, a gratidão pela vida e a esperança de dias melhores, segundo a ciência e os cientistas, fortalecem o sistema imunológico em 300.000 vezes. Não foi 100 nem 1000, foi 300.000 vezes. E se a intenção, por exemplo, é pacificar o mundo, como Emmanuel nos ensina na obra Servidores no Além, basta 1% do cristianismo que sai pelos nossos lábios ser transformada em nossos atos de cada dia, para que consigamos libertar a humanidade inteira de todo o mal e libertar plenamente, segundo Emmanuel. Então isso passa a ser prazeroso. Hoje eu mastigo 10 vezes, quando a maioria mastiga 2, 3, 4 vezes. Eu automatizo isso. Vai ficar prazeroso eu mastigar 10 vezes. Depois eu aumento para 15, para 20. Daqui a pouco eu vou estar mastigando as 30 até 80 vezes, a depender de que estamos comendo. Ou seja, como aprendemos no Oriente, mastigar os líquidos e beber os sólidos. Porque na hora que estamos comendo não é hora de tomar líquidos. Salvo se alguém faz um suco de laranja, não é isso? Se não tomarmos o suco, meia hora depois, 75% da vitamina C, o elemento mais nobre, já foi embora. Então a gente tem que parar a alimentação, tomar o suco, para não deixar a pessoa, às vezes, que fez chateada, se nós não avisamos antes. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7. Paciência, um espírito amigo, em 1862, em Harvard. A dor é uma bênção, e bênção significa oportunidade de trabalho no bem, porque às vezes eu está doendo, porque não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem. E nós sabemos que o sofrimento tem basicamente 4 origens: no mal que eu faço, fruto da minha ignorância,
do bem que eu deixo de fazer, fruto da minha negligência, do mal que eu não faço, mas provoco o outro a fazer no meu lugar, e do mal que resulta do bem que deixei de fazer, aquele bem que aconteceu lá no restaurante. Pedimos comida porque não sabíamos a quantidade e alguém quis ganhar dinheiro, falando que não dava para tanto, sobrou um monte. Se aquela comida fosse jogada no lixo e aqueles moços morressem de fome, a responsabilidade seria nossa, e do dono do restaurante, e principalmente de quem ofertou o alimento em quantidade excessiva. Então, dor é uma bênção, dor é uma oportunidade de trabalho no bem, e Deus envia só os seus eleitos, quem quer trabalhar. Por agora eu não tenho trabalho para você. Jesus está lá na Bíblia. O dia que você quiser trabalhar, eu te aceito na minha vinha. Não vos atormenteis, portanto, quando sofredes. Dor é uma coisa, é a bênção, oportunidade de trabalho no bem. Sofrimento é opcional, segundo Carlos Drummond de Andrade. Então a dor faz parte do mecanismo da evolução. Agora o sofrimento, quando nós somos visitados por ela, é uma opção nossa. Então não vos atormentei, portanto, quando sofredes, mas, ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor neste mundo para a glória dos céus. Como se fosse quase uma punição. Mas vamos, na mesma autora, na obra Desperte e Seja Feliz. O conceito sobre essa divindade punitiva e cruel encontra-se defasado diante da nova compreensão do amor, que é recurso dinâmico a viger em todo o universo. E ela mostra que o amor gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Podemos nos curar de qualquer coisa com amor. Obra Plenitude, só para que vocês possam já testificar desse amor. O amor é o antídoto para todas as causas do sofrimento, por proceder do divino psiquismo, que gera e sustenta a vida em todas as suas expressões. Todas. Então o amor cura todas as coisas. Desperte e seja feliz. O processo de evolução dá-se através do desgaste, como do aprimoramento. Vocês podem escolher uma ou outra coisa. Da doença ou da saúde, escolha uma segunda vez. Da queda e do soerguimento. Coloquei aqui para que vocês possam escolher aprimoramento, saúde ou soerguimento. Mas se vocês quiserem, podem escolher o desgaste, a doença e a queda também. São mecanismos. Aqui vocês vão levar milênios. Aqui vocês podem levar segundos para fazer o mesmo percurso. Então é uma escolha, a opção de cada qual. Não é isso que ela falou na lição? Então a fatalidade da lei divina é a perfeição do Espírito. Como alcançá-la é a proposta da vida, que vai nos ofertar esses mecanismos. Agora, como conseguir é a opção de cada um. Entrega-te a Deus. Busca aprimorar os sentimentos de caridade. Caridade para Joana de Ângeles é autoiluminação. Então, busca aprimorar os sentimentos de caridade, autoiluminação e de ternura, para atender com carinho os filhos do Calvário, os que nos procuram, que te foram legados por Jesus, que Jesus nos confiou, homenageando Jesus neles, como se estivéssemos servindo o próprio Cristo, com espírito solidário, rico de fraternidade. Solidário é uma coisa, fazer pelo outro é outra. Solidário é o que compartilha o conhecimento, as experiências, para que o outro possa avançar. Vamos dar um exemplo com Joana de Ângeles. Segundo ela, a piedade nos transporta para dentro do ser a quem queremos auxiliar, porque comove as fibras mais íntimas do nosso coração, conforme está no Evangelho. Para Joana, a autoconfiança me permite enxergar os meus potenciais, o que eu vou usar para despertar o outro. Mas a compaixão me permite enxergar os potenciais no outro. E o amor é quando eu saio de dentro do outro e crio as situações para que ele possa exercitar os seus potenciais e não fazer por ele o que lhe cabe fazer. Se eu fizer, sou eu que fiz e ele vai ficar na miséria.
Eu dou um prato de comida, eu alivio a fome, o efeito. Agora eu vou ensiná-lo a conquistar o próprio pão. Isso é caridade, segundo Emmanuel. Eu dou a roupa, o agasalho, isso vai aliviar o efeito. Agora eu vou ensiná-lo a ganhar o próprio pão. O Espírito Carlos na obra Gota de Paz. Eu dou a ele o alívio da sua enfermidade através do passe da água magnetizada, mas agora eu vou ensiná-lo que ele pode magnetizar a sua água com a simples leitura do Evangelho, se ele ainda não sabe orar. Mas eu posso ensiná-lo a orar, e orar numa repetição de palavras. Na oração, cada palavra deve revelar uma intenção, um projeto. E para mim a oração se divide em duas alavancas: oração como um mecanismo de mergulhar na própria consciência, e a prece para batermos em outras portas. Em Espiritismo, prece vem de presciência, saber onde bater. E ainda, através dessas duas alavancas, agora em 3 partes. Eu não sei nem o que fazer, então eu me predisponho. O que queres que eu te faça? Se eu já sei o que fazer, mas não sei como fazer, apresento a minha proposta na oração e peço diretrizes, pela inspiração que vem de fora através da prece, pela intuição que vem de dentro através da oração. Já sei o que fazer e como fazer, mas não sei quando realizar. Então agora, se eu sei o que fazer, quando fazer e como realizar, eu sou um ser desperto na consciência. Eu sei o que comer, como comer e como plantar, confeccionar e etc. Eu sei todas as etapas, por isso sou livre, sou responsável, sou feliz. Mas se sei apenas algumas das etapas, tem pessoas que só sabem comer, não é isso? Detesta fazer. E outras sabem fazer, mas faz com má vontade. A maioria quer fazer só o que gosta, por isso só fazem o que amam. Poucos realizam a tarefa de um ser de consciência desperta, que Emmanuel nos ensina: amar o que faz, amar o que for necessário fazer. Por exemplo, entrar no banheiro e deixar o banheiro em melhores condições que achamos. Aprendi com Divaldo e Joana. Qualquer lugar que nós entrarmos, deixar o ambiente em melhores condições. Se não for física, pode ser psíquica, emocionalmente, moral e espiritualmente. Entrega-te a Deus. Vai continuar agora por algum tempo a mesma obra. Então, enquanto continuar, eu não vou repetir. Nas aparentemente insignificantes realizações, encontram-se valores de alta significação para o bem geral. Ensinar o outro a fluidificar a própria água, a orar com fervor, a fazer uma coisa por si mesma, como já faz para o seu universo. Aparentemente insignificante para nós, mas para o outro faz uma grande diferença. Por exemplo, chega na casa espírita, aqui tem um bebedouro, não? E lá tem copinhos descartáveis. Pega um copo, aquele copo é seu até você terminar a sua tarefa aqui. Aquele é o seu copo. E pode levá-lo até para casa ainda lavar se quiser. E eu faço isso, na maioria das vezes, quando tenho oportunidade. Não é cada vez que for tomar a água, usar um copo. Isso não é lucidez. Isso nos coloca em dificuldades imensas. Então, usar bem os recursos da natureza, eles não vão escassear. Mas se usarmos mal, porque fui eu que tomei a água, então ele está impregnado da minha energia. Chico lá com a goiabada e o moço com medo dos vermes, dos micróbios, das bactérias. E o Chico espetava um pedacinho no garfo, colocava na boca. Depois espetava outro pedacinho e colocava na boca de outro. Falou: a hora que chegar no meu universo, esse negócio vai estar infectado. E mais tarde, para encurtar a conversa, ele falou para o moço: goiabada não mata, meu filho, porque eu já sabia que não são os vermes que geram as doenças. Na área da mediunidade, por exemplo, preocupa-te inicialmente com a autoiluminação, a fim de que irradies claridade interior onde te encontres. Vocês vão ver que em momento algum ela vai falar de reunião mediúnica, porque ela está com seus dias contados. Kardec as realizou em intercâmbio com os espíritos até 1859, está na Revista Espírita.
E ali ele decreta: a era da curiosidade já passou. E começa o intercâmbio entre vivos, falando com a consciência do indivíduo. Tem obras inteiras como de Ernesto Bozano, Comunicação entre Vivos. E nós queremos comunicar com Joana para que ela resolva os nossos problemas. O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, uma sumidade, doutor e mestre com mestrado e doutorado, professor de medicina, cientista. Nas reuniões mediúnicas, o primeiro espírito que deveríamos receber é o nosso, porque se eu curar a mim mesmo, Mahatma Gandhi pacificou o seu universo com 12 linhas do Evangelho, e com o seu comportamento pacificou 700 milhões de encarnados, e creio que os desencarnados que estavam com eles também. Logo depois, elege as tarefas que a vaidade repugnam. Quem vai querer limpar banheiro? Os vaidosos. Que a soberba desconsidera, aguardando projeção e destaque na comunidade. Ele quer um aplauso. Então, as tarefas mais humildes, porque a casa sem higiene física, dificilmente ela vai funcionar. Então, nós precisamos preocupar agora, após a autoiluminação, e abraçar as tarefas mais modestas. Então, assume o compromisso íntimo de servir de maneira mais modesta possível, mantendo, veja onde que vai ser a reunião mediúnica agora, mantendo o intercâmbio nessas tarefas, psíquico com os benfeitores espirituais, porque o intercâmbio jamais desaparecerá, que te conduzem à existência, de forma que possas atender, mediante o contributo moral, os infelizes de ambos os planos da vida que se te acerquem em aflição. Não falou reunião mediúnica, falou? Esta vai ser a norma, que já deveria estar sendo desde 1859. E Kardec foi a campo em 1862 e encontrou 3 grupos de espíritas diferentes, que vou falar hoje por outra angulação. Não é aqueles que acreditam nos fenômenos e não mudam, aqueles que compreendem e não vivem. Não é esses. O primeiro grupo não tinha mais a mediunidade ostensiva nem a comunicação direta com os espíritos nas chamadas reuniões. Não tinha mais reunião mediúnica. O que interessava a esses grupos, a transformação moral, a caridade como sublimação da personalidade, no dizer de Kardec. Isso foi para Kardec motivo de grande satisfação, conforme narra Ivone do Amaral Pereira na obra Ivone, a Média Iluminada. O contrário ocorreu quando ele chega num grupo onde uma média estava psicografando com uma mão uma mensagem, com a outra mão outra mensagem, e conversando pela psicofonia com um terceiro personagem. Isso foi o contrário de uma grande satisfação. E agora imagine o sofrimento no terceiro grupo, onde eles estavam brigando entre si e queria que Kardec fosse o juiz. E ele deixou o recado: eu estarei sempre ao lado daqueles que mais se amarem e tiver a caridade como norma de conduta, que é a transformação, a autoiluminação. Somente iluminando-se o homem supera todas as dores. Agora, quem gosta da dor pode ficar como está por enquanto. Se não mudarmos, a gente muda de planeta. Não é isso que está ocorrendo? Eu não aceito o convite do Cristo, não quero mudar, então você vai para um planetinha mais primário, lá você vai ser o rei da cocada. Mas isso aqui não dá para você ficar, porque o planeta está evoluindo. Então, somente iluminando-se o homem supera todas as dores, erradicando-lhes as causas, resguardando-se das agressões destrutivas dos chamados obsessores também e outras situações. Somente, e eu não consigo sair da palavra somente também. Não me deixa opção para outra coisa. A verdadeira iluminação promove o homem que, superando as contingências, limites da instância carnal, anula todas as causas de sofrimento, fazendo-a cessar e não expulsando o mecanismo, segundo ela nos ensina, transformando a imperfeição moral em virtude. Não existe nada de promíscuo ou inferior dentro de nós, segundo ela. Existem as nossas criações, e por mais remoto que seja o pensamento,
não dá para expulsá-lo, eu posso transformá-lo. Já não necessita da dor para alcançar metas, pois o amor lhe constitui a razão única do existir. Como eu não consigo sair da palavra único, única também, a razão única do existir, em sintonia com o pensamento divino que o atrai, cada vez com mais vigor para a meta final, para o nosso encontro com Cristo. Por exemplo, quando Paulo de Tarso conseguiu isso, ele olha para trás e afirma para nós outros: sigam-me vós, porque eu já sou igual a ele. Sede vós iguais a mim. Já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. E o próprio Cristo também dissera: não sou eu quem faço as obras, o Pai as realiza através de mim. Meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Sede vós outros meus imitadores. Encontro com a paz e a saúde. A consciência objetiva. O mundo objetivo é esse que nós estamos aqui. Subjetivo é o que nós chamamos do mundo espiritual. Então a consciência objetiva é onde eu estou usando para falar com vocês agora. O meu consciente transcende a razão linear, a razão que vai usar o pensamento, a reflexão, o conhecimento teórico. Vai transcender isto, cotidiana, do dia a dia, e se identifica com o uno, agora através da intuição, participando da harmonia cósmica. Eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai, ou tudo que estou vendo é Deus, porque todas as coisas são expressões de Deus. A individualidade, o espírito imortal, a consciência, liberta-se do ego ou das ilusões e faz-se irmã da natureza e de todas, não ficou nada fora, todas as criaturas, minerais, vegetais, animais, pré-humanas, humanas. Antes do mineral existem vários reinos, todas as criaturas que existem, mantendo um relacionamento vibrante com as energias universais que formam todas as coisas, e os seres já constituídos que habitam outras dimensões vibratórias que esses reinos que eu acabei de dizer. Os reinos elementais que Joana nos ensina em vários autores. Antes do reino mineral existe a energia vital que compõe os átomos. Antes da energia vital existe a energia mental que compõe o mundo subatômico. Antes da energia mental existe o fluido universal que compõe a matéria mental. Antes do fluido universal existe a matéria elementar, que nós chamamos de elementais. Antes da matéria elementar existe o princípio inteligente do universo, que quando se une dois ou mais, forma o amor, que compõe, organiza e mantém todas as coisas. Então fica apenas esse convite amoroso, suave, generoso de Joana de Ângeles. E amanhã vamos lembrar quanto tempo levamos, o que éramos antes, o que ela pensávamos que éramos, porque ela foi estudando aqui, o ser humano é isso, e foi avançando até compreender a nossa totalidade. Então nós vamos em cada obra entendendo o que Joana entendia aqui. Ela também evoluiu, esse espírito também evoluiu, ela estuda, esse espírito estuda imensamente. É considerado um dos espíritos que mais evoluiu de Jesus até hoje, por vários outros espíritos, e mais contribuiu para a expansão da mensagem do Cristo, principalmente através da própria exemplificação. E ela, até 1982, ela tinha orfanatos. Vocês lembram? Divaldo é pai adotivo de mais de 600 crianças, avô de mais de 500 netos. 83, ela transforma os orfanatos em escolas. Não recebe mais o filho de quem quer que seja, a função de criar o filho de quem trouxe ao mundo. Eles assistem, tem creche para mães carentes que trabalham. Mães carentes que não trabalham, não tem creche. 8 horas durante o período que ela está no serviço. Quando sai, tem padarias onde era instalações dos orfanatos, virou oficinas.
ela leva um kit com leite e pão para alimentar o seu bebê durante a noite. Um hospital, mesmo que pequeno, mas de primeiro mundo, para estimular o parto humanitário, o parto normal, para acompanhar a gestação dessas mães. A escola do pré-natal ao primeiro grau, hoje a 9ª série, não é isto? Para 1.200, 1.300 vagas. Mas orfanatos não tem. Ela nos levou lá, não uma vez, 3 vezes, para testificar na prática que ela própria mudou o jeito de fazer, porque o que ela achava caridade não era caridade. Caridade é iluminar o pai e a mãe, orientar os adolescentes para que eles possam ter um comportamento saudável, responsável, consciente, usando de forma devida a sexualidade e trazendo filhos ao mundo com responsabilidade e assumindo a responsabilidade por criá-los, e assim sucessivamente. Então fique com essas vibrações amorosas que a sua equipe nos envolve, com esse convite generoso, tudo bem?